Hã? Tá? Tá. Então, moçadinha, essa é uma aula do curso preparatório para o Colégio Militar. Nós estamos estudando operações com frações. E hoje nós vamos fazer uma aulinha de revisão, que nós estamos retomando as aulas do segundo semestre. Na minha escola eu já estou aprendendo fração mista. Ah, que legal! Que legal! Então, Valentina, nós vamos aproveitar para a gente fazer um exercício aqui também envolvendo fração mista. Então, vamos começar por um exercício de soma de frações ou subtração de frações. Vamos fazer uma subtração de frações, que ele é a mesma regra que a soma de frações, tá? Então, olha, nós vamos iniciar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu circulo aqui. Olha aqui, ó. Copiem essa letra aí, ó, letra J, para o caderno de vocês. Essa que eu destaquei. Dois inteiros e um meio menos um inteiro e 2/3. Beleza? Eu pergunto para vocês, gente. Tem jeito da gente fazer aquela conta ali com frações diretamente agora? Não. Não tem. Concorda, Miguel? O que a gente tem que fazer primeiro? Professor, A gente tem que transformar aquela fração mista ou aquele número misto numa fração imprópria primeiro. Como que a gente faz isso? Vocês lembram? professor, qual que é a página? Ai, campeão! Eu preciso ver aqui, só um instantinho. 26. Desse conteúdo de frações. Professor, Oi? a gente aprendeu hoje, eu e a Valentina, que estamos no general do quinto ano, a gente aprendeu hoje fração mista. Que legal! Que legal! Aí, Valentina, aí facilita a vida, porque se aprende lá, aprende aqui. Bem bacana. Vamos Essa lá. letra J que é para copiar no caderno? Oi, filha. Essa letra J que é para copiar no caderno? Isso, só a letra J por enquanto, que nós vamos fazer essa subtração de frações aqui, ó. Nós estamos fazendo uma revisãozinha. Então, vamos lá. Como é, então, Valentina, que a gente transforma essa fração mista aqui numa fração imprópria? O que a gente tem que fazer? Na escola a gente fez assim, no 2 ali do lado vai fazer vezes o 2 de baixo mais o 1 de cima. Maravilha, parabéns. Ah, que legal. E tudo isso dividido por quanto, Valentina? Hã? E aí, tudo isso dividido por quanto? Vamos lá, então, aqui, ó. Vamos fazer o que você fez. Diga, filha. Ó, 2 vezes 2, ó, a parte inteira vezes o denominador, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Com mais 1, 4. 5. 5. Tudo isso dividido por quanto? 2. Por 2. Por 2. Aquele denominador lá, a gente vai mantê-lo, ó. Tudo isso aí dividido por 2, ó. Beleza, beleza? Todos entenderam? Repetindo. Lorena, olha aí, coisa rica, ó.
2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Tudo isso dividido por 2, ó. A gente Opa. conserva esse denominador. O da frente, Lorena, como fica? Tem que fazer 1 vezes 3 Isso. e o resultado mais 2. Hum, 1 vezes 3 dá 3 e mais 2, 5. 5. Parabéns. Então, vai ficar o quê, Lorena, no final das contas? Em cima vai ficar 5 e embaixo E vai ficar 3. vai ficar quanto embaixo, coisa rica? 3, né? Então, olha lá, deu 5 meios menos 5 terços. Concorda que agora dá para a gente subtrair, moçada? Sim. Sim. Olha lá, concorda? Ó, então vamos lá. Colocar um sinalzinho de igual aqui, ó. Agora, moçadinha, subtração de frações com denominador diferente. O que que a gente tem que fazer? Tem que diminuir fazendo o 2 ali de baixo, diminui o que tá de cima. É assim que a professora explicou, tá? Bora lá, Elô. Ó, Bernardo, tem alguma sugestão? Subtração de fração com denominador diferente, moçadinha. O que que a gente tem que fazer? Se o denominador fosse igual, Lorena, o que você faria? Posso falar? Posso falar? Ah, pode falar, Hugo. Se fosse- Perdão, pode falar, Valentina. Se fosse o de cima, ia ser 5 menos 5, ia dar o resultado. Isso. É verdade, tem que subtrair. E se os de baixo fosse igual, aí iria ter que colocar 2 ou 3 embaixo. Isso. Você ia só repetir. Não é isso? Se aqui, ó, Quando é diferente, não dá. como assim, prof? Assim, né, ó? Vou mostrar uma aqui em cima para ficar bem fácil para todos entenderem, ó. Olha aqui, ó. Aqui, uma subtração de fração com denominador igual, ou soma, é a mesma regra, ó. Subtração de fração ou soma de fração com denominadores iguais, o que que a gente faz mesmo, galerinha? Repete. Repete quem? O 3. A gente repete o denominador. Naquele caso ali, o denominador vale 3. E o que que a gente faz com o numerador? A gente soma. A gente soma. Ah lá, ó. Subtrai. Isso. A gente soma ou subtrai. Parabéns, ó. Olha aqui, ó. 11 menos 7 dá quanto? 4. 5 com mais 2 dá quanto? 7. 7. 9. Olha lá. Entenderam aí, moçadinha? Beleza, Bernardo? Agora, quando os denominadores forem diferentes, ó, o que que vai acontecer? Hein, galerinha? Nós temos que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, ó. Qual é o... Lembra disso? Na escola ainda a gente não aprendeu o MMC. Então, filhota, vamos aprender aqui agora, porque eles vão... Eu já. Você já, não já, Miguel? Olha lá, ó. Aqui, ó, nessa linha aqui, gente, ó, onde está o 2 e o 3, tem algum deles que é par? 2. O 2. Então, nós vamos começar aqui a decomposição dos fatores primos com o 2, ó. 2 dividido por 2, gente. Aqui vai ficar quanto, ó? 1. 1. 3 dá para dividir por... Não, ô, professor. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dá para a gente dividir por 2? Dá. Sim. Não. Não? Quer dizer, dá até dá, mas não vai dar um número exato. Aqui a gente tem que... Espera que dê exato, tá? O 3 dá para dividir por 2 e dar um resultado exato? Não. Não. Então, a gente repete.
Agora, olha a segunda linha, ó. Tem número par aí, gente? Não. Não. Ah lá, tem só o 1 e o 3. O 1, ó, a gente só vai repetir. O 3 dá para dividir por 3? Dá. Sim. Vai ficar Dá. quanto? 1. Então, quanto que deu o nosso MMC? 1,1. Não, Não. a Tem gente que vai colocar. multiplicar Professor, aqui, ó. tem que 3 multiplicar. vezes 2, ó. É isso aqui em forma de 6. produto, ó. Então, Dá quanto que dá o 6. MMC? Dá 6. Dá 6. Dá 6. Ah lá. Então, o que que a gente vai fazer agora? Ó, nós vamos pegar esse 6 que nós achamos aqui, ó. Todo mundo acompanhando? Sim. Nós vamos pegar esse 6 e Sim. vamos colocá-lo onde? No denominador, ó. Ah, que dó. Deixa eu só mandar esse link para uma estudante aqui que ela está pedindo, gente. Só um instantinho. Aí, ó. Quanto que deu o MMC de 2 e de 3? Deu 6. 6. Agora, o que que a gente faz? Ó, bota 6 aqui e bota 6 aqui, ó. Tá vendo? Lá no denominador, ó, né? No lugar de 2 e do 3, nós vamos colocar o resultado do nosso MMC, ó, que é 6. Agora, nós vamos fazer a seguinte conta, ó. 6, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes o de cima. 3 vezes 5, 15, ó. Entenderam o que que foi feito? Ó. De novo, 6, esse 6 aqui, ó. Agora, dividido por 3 dá quanto? 6 dividido por 3. 3. Não. Vai dar 2, É, concorda? 2. 2 vezes 5, 10. 10. Então, olha lá o que que aconteceu. Olha lá, ó. Agora, o que que aconteceu? Depois que a gente tirou o MMC e fez essa conta, qual conta, prof? Valentina, presta bem atenção. Aqui era um 2, aqui era um 3. Ó. É uma operação de quê? De subtração de frações. Os denominadores são diferentes. Todos entenderam até aí? Sim. Agora, o que que a gente faz? Quando a gente tem denominadores diferentes, a gente vai lá e tira quem? O MMC. O MMC de quem, prof? Claro, dos denominadores, ó. Quem são os denominadores? O 2 e o 3. Olha eles aqui, ó. Aí a gente dá esse traço, ó. E aí a gente começa a decomposição dos fatores primos, ó. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dá para dividir por 2 e dar um resultado exato? Não. Então a gente repete o 3. Agora, olha a segunda linha. Tem número par aqui? Não. Tem algum múltiplo de 3? Tem, o próprio 3. Então, nós vamos colocar 3 aqui, ó. 3, ó. O que é 1, a gente só vai fazer repetir, ó. Já deu 1, a gente só repete. O 3 dá para dividir por 3? Dá. Quanto que dá 3 dividido por 3? 1. Qual foi o resultado do MMC? É esse vezes esse, ó. 2 vezes 3, que vai dar 6, ó. Aí nós vamos pegar esse 6 e vamos colocar aqui, pegar o 6 e colocar aqui, ó. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, Valentina. Dá 3, ó. 3 vezes 5, 15. 6 dividido por 3.
dá 2. 2 vezes 5, 10, ó. Agora, o que que a gente tem aqui, hein, gente? Que operação é essa aqui? 10, Própria. É uma subtração. Subtração de quê, hein, gente? frações? De fração. Parabéns, Miguel. Uma subtração de frações. Agora, ela tem o mesmo denominador? Não, Não. Tem. Não. É o 6. tem. É o 6, olha lá. Uma subtração de frações que tem o mesmo denominador. Quando tem o mesmo denominador, o que que a gente faz mesmo, gente? Na Sim. soma e Aí na a gente faz o subtração? MMC? Não precisa tirar o MMC. Não, você vai copiar ele no... Você vai copiá-lo, você só vai repetir, ó. Você conserva o denominador, olha lá, 6, ó. E o que que você faz com os numeradores? Diminuir. Você Diminui. É uma conta de subtração, você vai diminuir. 15 menos 10. 5. 5. Esse foi o caso. Todos entenderam? Sim. Qual foi o resultado, então, dessa operação? 5/6, ó. 5/6. Aí vocês colocam aqui na frente, ó, no caderninho aí de vocês, para ficar mais bonitinho. Eu coloquei embaixo aqui porque não tinha mais espaço. Professor, então, Beleza, quando beleza? os denominadores são iguais, copia, e quando são diferentes, faz o MMC? E isso, Miguel. E isso, campeão. Quando os denominadores são diferentes, olha aqui, ó. Denominador distinto, ó, diferente, ó. Aí, ó, o que que você vai fazer? Tira o MMC. Tá vendo? Agora, aqui, ó, denominador diferente. O que que você vai fazer? Tira o MMC. Tá vendo? Sempre assim. Sempre assim. Vamos fazer mais uma aqui. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma soma de frações aqui, ó. Ah lá, essas frações são mistas, ó. E aí, o que que a gente tem que fazer primeiro quando a fração é mista, moçada? A gente tem que transformar ela numa fração imprópria. Como que a gente faz isso? A gente pega o número 5 e faz dividido por 1. Ou é o contrário? A gente pega o 5 e divide por 1. Ó, o que que a gente vai fazer agora? 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Com mais 1. É 16. 16. 16, olha lá, dividido por quanto? Por 5, ó. Então, deu 16 quintos, ó. Agora, e o da frente, ó? Como que vai ficar esse aqui, ó? Professor, Oi? quando ele por exemplo, vamos supor que o ali onde está o 3 e o quinto, que tá o 2 ali na frente, vamos supor que ele fique 1/5 com dois ali na frente. A gente faria a mesma conta? A mesma conta, Lorena. A gente ia multiplicar 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. E aí, tudo isso dividido por 5. Tudo bem? E agora, como fica aqui, ó? Fala para mim, Lorena. Vai ter que fazer 5. Aí vai ficar 5 vezes. Não, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Com mais 3, 13. 13. Dividido por 5. Olha lá. Agora, o que que a gente tem aqui?
Agora, Os denominadores iguais? Os denominadores iguais e duas frações impróprias, ó. Como que a gente resolve isso? como é igual a de baixo, a gente já vai colocar o 5. Se fosse diferente, a gente não colocaria. Isso, como é uma soma de frações com denominadores iguais, a gente repete o 5, parabéns. Agora, E em 16 cima? mais 13. Quanto que dá 16 mais 13? 16 mais 13, 26. Dá 29. Não, Dá 29. Dá 29. Entenderam, moçadinha? Vamos para 29 frente? quintos. 29 quintos, parabéns. Ó, soma e subtração nós revisamos. Né? Se os denominadores forem iguais, a gente vai repetir o denominador e vai somar ou subtrair, vai depender da operação que tiver lá em voga. Agora, vamos para a multiplicação. Eu pergunto para vocês, galerinha, como é que a gente multiplica frações? eu lembro que você tinha falado, mas... Você tinha falado? Fala aí, Miguel. Espera aí. Deixa eu ver. Nossa, eu lembro de ter visto isso. Multiplicações de frações. Então, eu vou falar a regrinha. A gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Olha lá, ó. 3 vezes 4, 12. 12. 4 vezes 7, 28. 28. Olha lá, ó. 3 vezes 4, 12, ó. 12. 4 vezes 7, 28. Ô, professor, nós poderíamos ter feito diferente? Poderíamos. Na multiplicação, a gente pode fazer uma coisa antes de multiplicar. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essas frações, ó. Olha aqui, ó. Como assim, professor? Olha a pergunta aqui, ó. Não se esqueça de perguntar. Posso simplificar? Olha aqui, ó. Estou destacando aqui para vocês. Olha aí. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá para simplificar? Dá, ó. Esse 4 com esse 4, ó. 4 dividido por 4, aqui vai ficar 1, ó. 4 dividido por 4, ó, aqui também vai ficar 1, ó. Agora é só fazer a continha, ó. 3 vezes 1. 3. 3. Concorda, Miguel? Depois, 1 vezes 7. 7. Ô, professor, se a gente fizer essa simplificação primeiro, qual é a vantagem? Você não precisa reduzir a fração, ó. Por quê, prof? Olha essa daqui, ó. A gente tem que simplificar essa fração aqui, gente, ó. Aqui em cima dá para a gente dividir por quanto, hein, gente? 12. 12 vezes 3? Não, a gente tem que dividir por 4, coisa rica. 12 dividido por 4 dá quanto? 4. 2. Dá 3, ó. 3. 28 dividido por 4 dá quanto? 3. Dá 7, olha lá, ó. 7. Concorda? Então, professor, quando a gente simplifica a fração primeiro, no final a gente não precisa fazer essa operação aqui, ó, de redução, ó. Ó. Tá vendo? Entenderam? Vamos nós, então? Olha a letra B aqui, ó. É um produto de frações. Então, a gente multiplica numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Mas, olha, não se esqueça da pergunta. Posso simplificar? O
que vocês acham aqui, gente? Dá para a gente simplificar aqui alguma coisa? Sim. O que dá para a gente simplificar? O 3? O 3 com quem, Miguel? O 15 e o 12? Tem que ser com um deles, né? Lorena, olha, vamos dividir aqui em cima por 3, ó. Dividimos. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 3 dividido? Ó. Nós dividimos aqui em cima por 3. Se a gente divide o lado de cima por 3, a gente tem que dividir o lado de baixo, ó. Se a gente divide o numerador por 3, a gente tem que dividir o denominador também, ó. 12 3. dividido por 3 dá quanto, Lô? 12? É. 12 dividido por 3 vai dar 0,25. Ô, coisa rica, dá 4. 12 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 4. Concorda? Tu Certo. tem 12 balas, Lô. Tu vai dividir com 3 crianças. Vai dar quantas balas para cada criança? Eu fiz Vão ao dar contrário, quantas balas? eu fiz 3 dividido por 12. Ah, sim. Ah, agora que eu fiz entendi o que errado. você falou. Eu entendi, filha. Mas aqui, ó, presta bem atenção aqui, Lorena, para você não confundir, ó. Nós dividimos o numerador por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Olha bem aqui para não se perder, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Se a gente dividir o lado de cima por 3, a gente tem que dividir o lado de baixo, ó. 12 dividido por 3 dá 4. Entendeu aí, filha? A conta vai dar, então, essa daí. Peraí. Dá para simplificar mais aqui, Miguel? Oi? Dá para simplificar mais? Dá? Dá. Dá para a gente dividir esse cara aqui, ó, ele é múltiplo de 5, ó. Vamos dividir esse 10 por 5? 10 dividido por 5 dá quanto? 5? 2. Professor, a letra A vai dar 4 quartos? Não, vai dar 3 sétimos. Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Uhum. Agora, olha ali, ó. Nós dividimos o lado de cima aqui por 5, ó. 10 dividido por 5 deu 2. Lô, quanto que dá? 15 dividido por 5. É 3. 15, 3, concorda? 15 dividido por 5 vai dar 3, ó. Aí, o que você faz agora? Aqui, ó. Cortou aqui. Olha lá, ó. 15 dividido por 5 deu 3, ó. Agora, gente, a gente pode fazer o produto, ó, porque a gente já simplificou. Olha aqui, ó, nós atendemos a esse requisito, ó. Posso Então- simplificar? prof, Ó. então o resultado deu 2 quartos? Oi? Oi, Lorena. O resultado deu 2 quartos? Não, agora que a gente vai descobrir, ó. Ah, ainda dá para a gente simplificar de novo, ó. Não tem um 8 aqui em cima? Sim. Não tem um 4 aqui embaixo, ó? É. Divide o lado de baixo por 4, ó. Divide por 4, vai ficar quanto? 8, 8 dividido por 4? Não, o lado de baixo primeiro. 4 dividido por 4, ó lá, vai ficar 1, ó, no lugar do 4, ó. Aí a gente divide lá em cima. 8 dividido por 4, Lorena. 2. 2, parabéns. 2, ó. Agora, o que ficou? Ó? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Uhum.
Agora, ó, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 1, 15, olha lá. Você não sabe como desativar os anúncios que... Olha lá, ó. 15 vezes 1, 15. Qual foi o resultado do nosso exercício? 4 15avos, 4 ó. quintos anos. E qual que é a regrinha, gente, da multiplicação de frações? Fala para mim. Quem lembra? Multiplica os de cima e os de baixo? Multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Beleza? Gravaram? Sim. E antes de multiplicar, qual pergunta que a gente faz? Ô, professor, Posso simplificar. Isso, você tem que ver se você pode simplificar. Se você puder simplificar, você simplifica. Olha aqui, ó. Olha a conta aqui original, gente, ó. Era 8 vezes 3, ó. 24. 24 vezes 10, 240, ó. Como a gente simplificou aqui, ó, ficou 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, ó. Muito mais fácil de fazer. E o lado de baixo, ó, ia ser 15 vezes 5, que dá quanto? 75. Depois 75 vezes 12, ó. 75 vezes 10 dá 750. 75 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 900. Entende? Fica uma conta mais difícil de fazer. E como a gente simplifica aqui, ó, ficou facinho de fazer. Vamos fazer mais um? A gente está fazendo uma revisão. Miguel, tudo certo, campeão? vamos fazer assim? Então, A letra C? É. Ah lá, ó. Qual é a operação que a gente tem aí para ser feita? Tem que pegar o número 6 vezes 20. 6 vezes 15 20, que é uma vezes multiplicação de fração, então é numerador vezes numerador. E denominador vezes numerador, ó, 15 vezes 9. Só que, olha a pergunta. Podemos simplificar, moçada? Sim. Sim. Por quê? Por quanto a gente pode simplificar? 20? Por 5. Divide esse cara aqui por 5, vai dar quanto? qual, professor? Não tô vendo. Olha lá, ó. Divide 20 por 5, vai ficar 4, ó. Vai dar Agora, 4. se a gente dividir o lado de cima por 5, gente, a gente tem que dividir o lado de baixo, ó. Não, vamos pegar o 15, ó. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3. Parabéns. Olha lá. Aí eu repito a pergunta. Ainda dá para simplificar? Dá. Dá. O que que dá para simplificar, Miguel? Oi? O que que dá ainda para simplificar? O... Esse cara aqui, ó, dá para dividir ele por quanto? É, Por 2. 3. 6 É, dividido por 3 dá quanto? 2, ó. Se a gente dividir o lado de cima por 2, nós vamos ter que dividir o lado de baixo também, ó. Por 3, né? 9 dividido por 3 dá quanto? 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 10 dá lados. quanto? Dá 3. Agora lá, ó, o que que a gente faz? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ó. Duas vezes 4. 8. 3 vezes 3. 9. 9. 9. 8 nonos, ó. 8 nonos. Todos entenderam?
Sim. Agora vamos fazer uma revisãozinha da divisão de frações. Quem lembra como é a regrinha para dividir frações? Vocês anotaram aí, moçada? Dividir o primeiro de cima e o de baixo. Então vamos lá, Valentina. Ó. Tipo, 10 Professor, eu não anotei nada. Hã? Acabei de entrar na aula. Ah, quem que acabou de entrar? Eu. Ah, Esse mano João. Mas a minha... não fazia muito tempo que ele estava na aula, não. Ah, então, João, você chegou atrasado, filho? Mas o senhor falou alguma coisa sobre... Nós falamos sobre soma e subtração de frações, João. Depois, multiplicação. Agora a gente está indo para divisão, tá bom? Tá. Então vamos, presta atenção aí. Quando eu cheguei, eu Você... fiz aquele pontinho ali, ó. Pontinho azul. Você fez uma continha ainda? Pontinho azul ali, ó. Tá. Do lado do negócio. Nós vamos fazer agora uma de divisão de fração. Ó. A gente está revisando. Professor, de fração, por exemplo, minha professora fez assim, 10 quartos, ela dividiu 10 por 4, pelo 4. Sei, para obter o número decimal. Mas no nosso caso aqui, Valentina, ó, são duas frações mesmo. São duas frações, ó. Tá vendo? A gente tem que achar os resultados das duas para dividir. Olha lá, ó. Divisão de fração. O que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? 9 segundos. 9. 9 meios, né? Olha lá, 9 meios, ó, 9 dividido por 2. Agora, quem é a segunda fração, hein, gente? 7 quartos. Qual é o inverso de 7 quartos? 4 sétimos. Parabéns! O inverso de 7 quartos, olha lá, são 4 sétimos, ó. Todos entenderam? Sim. Olha lá, a gente vai multiplicar a primeira. Quem é a primeira? Olha aqui, ó. 9 meios. 9 meios, ó. Essa é a primeira. Nós vamos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 7 quartos? 4 sétimos, olha lá. Todos entenderam? Sim. Aquilo que era uma divisão virou o quê, hein? Aquilo que era uma divisão virou o quê? Explicação. Uma multiplicação. E como que a gente faz multiplicação de fração? Multiplicando Os denominadores? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Concorda, João? Sim. Então, olha lá, ó. Só que antes de multiplicar, gente, na multiplicação, é só na multiplicação que a gente pergunta isso. O que que a gente tem que perguntar? Posso simplificar? E isso, posso simplificar? Nesse caso aqui, gente, dá para a gente simplificar alguma coisa? Não. Dá. Olha, vamos dividir aqui por 2, vai ficar quanto? Dividir 9 por 2? Não. O 2 dividido por 2, ó, ficou 1. Agora, o 4, ó, a gente não dividiu o lado de baixo por 2? 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2. Vou colocar aqui o 1 com a caixinha de texto, para não ficar ruim. Professor, você sabe depois dessa aula que aula que é? Oi? Depois dessa aula que aula ou acabou? É português com a professora Alexandre.
Aqui vai ficar 1. Ó. 2 dividido por 2 ficou 1. 4 dividido por 2 ficou 2. Ó. Agora é só fazer. Ó. 9 vezes 2 dá quanto? É, 9 vezes 2, galerinha. Bora, João. 18, concorda? é. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 7, 7. Qual que foi o resultado, então, dessa divisão de frações? Ó? 18 sétimos. Ó. Todos entenderam? Professor, aquela hora eu entendi dividido. Aí eu... Não em paz, filho. Vamos lá. Vamos fazer a letra B, ó. Tem 1 minuto, dá tempo da gente fazer. Qual que é a regrinha para fazer divisão de fração, gente? É, Fazer vezes a primeira fração. Não, E- guarda a frase, Valentina. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Repete. Multiplicar o primeiro e o inverso da segunda. Multiplica a primeira por quem? Pelo inverso da segunda. Então, vamos multiplicar. Quem é a primeira? 2 nonos. 2 Quem é a nonos, segunda? 5 5 sextos. Qual que é o mas inverso de o 5 inverso sextos? é 6 quintos. 6 quintos. 500. Parabéns. Ó. Olha lá, ó. Aquilo que era uma divisão de frações virou o quê? Uma multiplicação de frações. Virou uma multiplicação de frações. Fala, Bernardo. Eu vou ter que sair agora. Tá bem, filho. A gente está acabando. Agora já vai entrar um intervalo, tá? Falou, Até até mais. 15h35 volta, tá, Bernardo? Tá bom, até mais. Joia. Olha aqui, ó. Aquilo que era uma divisão virou multiplicação. Como é que a gente faz multiplicação de fração mesmo, gente? É 2 vezes 6 e a multiplicação dos de baixo também. Tá certinho. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Antes disso, o que é que a gente pergunta? Dá para simplificar? Dá para simplificar? Posso simplificar? Nesse caso Sim. aqui dá, gente. Pro, Aqui, ó, tem um prof, múltiplo de 3, ó. É necessário simplificar? Senão depois você tem que reduzir a fração. Quando você simplifica aqui, você já obtém um Como resultado que reduz final. a fração, professor? Eu vou fazer uma reduzindo, então, para vocês verem. Ó, Lorena? Vou fazer. 2 vezes 6. 12. 12. 9 vezes 5. 45. 45. Agora eu tenho que achar um fator que é comum, gente. Ó. Esses dois números aqui, dá para a gente dividir eles por quanto? Por 3. Ó. Aí, aqui é que é... Olha como que a gente reduz a fração, Lorena. Nós vamos dividir aqui por 3. Ó. 12 dividido por 3 dá quanto? 12. Dá 4. Dividido por 3 dá 4. 45 dividido por 3 dá 15. Ó. Se a gente tivesse simplificado aqui antes, ó, 9 dividido por 3 dá quanto, moçada? 3. 3. 3. 9 dividido por 3, isso mesmo, Miguel, dá 3. Ó. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 2. 2. Tá vendo? Agora aqui, ó, 2 vezes 2, 4, ó. 3 vezes 5, 15, ó. A gente já chegou no resultado direto quando a gente simplifica a fração aqui, ó. Vocês entenderam a diferença? Sim. Entenderam? Então, galerinha, fiquem com Deus. Um abração para vocês. Vocês anotaram aí direitinho? Sim. O prof vai estar terminando, tá? Agora é o intervalo de vocês. Quando for 15h35, a professora Alexandra já vai mandar o link da aula dela, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tudo de bom, viu? Boa semana. Igual, João.
Quem que é a pessoa que passou no fundo?